E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando. Esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. O tema do vídeo de hoje é Heráclito e Parmênides. Lembra que eu falei no outro vídeo que na filosofia a gente não tem resposta única para nada? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver a obra de dois filósofos que são considerados opostos, que a obra deles é incompatível. É o caso de Heráclito e Parmênides, dois filósofos pré-socráticos ou naturalistas. Heráclito nasceu em Éfeso e viveu entre o século 6 e 5 a.C. Ele não participava da vida política e ele escreveu um livro chamado Sobre a Natureza. Desse livro restou para a gente só alguns fragmentos. E o estilo dele escrever, é um estilo muito obscuro, enigmático, que parece os oráculos da época da Grécia Antiga. Por isso que ele ficou conhecido como Heráclito o Obscuro. A primeira afirmação de Heráclito importante é que tudo se move. E aqui movimento significa, num sentido mais amplo, também a transformação. Então, para Heráclito, a realidade, o mundo está em constante movimento e em constante transformação, o tempo inteiro. Ou seja, tudo está em devir, que significa vir a ser. E inclusive a gente, nós mesmos, seres humanos. Se a gente pensar, por exemplo, como que era a nossa vida alguns anos atrás, do que a gente gostava, até a nossa própria aparência física, a gente vai ver que nós também estamos nos transformando o tempo todo. E aí tem uma frase muito famosa dele que diz: no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Isso pode ser interpretado como o fato de a gente não poder mergulhar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Para Heráclito a gente não poderia mergulhar no mesmo rio duas vezes. Porque da segunda vez o rio já não seria o mesmo, porque as águas estão em movimento, já seriam outras águas que a gente estaria em contato, e também nós, seres humanos, no segundo mergulho, na segunda entrada no rio, a gente já teria se transformado, porque cada acontecimento, cada instante, em cada instante a gente está se transformando, a gente está sendo modificado o tempo todo. E aí significa o quê? Não é que a gente esteja totalmente diferente, completamente diferente. A gente é, ao mesmo tempo, o mesmo e diferente a cada mudança. Para Heráclito, além do fato de tudo estar mudando, há um combate entre opostos que está causando essa mudança constante. Ou seja, tudo que muda está em conflito, está tendo uma tensão. O que é úmido fica seco e vice-versa. O que é vivo morre. O que nunca existiu passa a vida. O que é quente se torna frio e depois pode se tornar quente. O que é jovem se torna velho. Ou seja, existe uma luta, um combate entre os opostos acontecendo o tempo todo e é o motor dessa mudança, é o que gera essa mudança. Mas não há um combate cego. Aqui, no caso do Heráclito, ele acredita que há uma harmonia entre os opostos, ou seja, as coisas acontecem, o mundo se transforma, mas existe uma harmonia por trás. Tem uma frase dele que diz o seguinte: dos divergentes nasce a mais bela harmonia, e tudo segundo a discórdia. Não é pelo fato de que os opostos estão em luta que um não está relacionado com o outro. Os opostos, ao contrário, são complementares. É necessário que haja os opostos, senão não poderia haver nada. Nada poderia ser quente se não houvesse o frio. Nada poderia ser vivo se não houvessem coisas não vivas ou coisas mortas. E em relação ao arqué, que eu falei no outro vídeo, que é aquele elemento principal, fundador, o elemento que é a base e a origem de tudo, para Heráclito é o fogo. E o fogo, se a gente for parar para pensar, ele tem as mesmas características da realidade para Heráclito, ou seja, o fogo ele está em movimento o tempo todo, o fogo ele contém os contrastes, mas ao mesmo tempo o fogo está em harmonia. E outra coisa interessante, que a arqué, esse fogo, para Heráclito, também é um logos.
Logos é uma palavra grega que significa tanto discurso quanto razão, inteligência, linguagem. É uma palavra muito difícil de traduzir. Mas então o arqué de Heráclito, esse fogo que é ao mesmo tempo um logos, é uma linguagem, é um discurso. Ele funciona como se fosse uma inteligência discursiva que rege tudo, que rege essa harmonia entre contrários, que rege a luta dos opostos e que rege a mudança. E tudo isso de maneira racional. E em relação à alma humana, Heráclito diz o seguinte: limites da alma não encontrarias, todo o caminho percorrido, tão profundo logos ela tem. A alma humana, ela tem esse mesmo logos, ela é constituída desse mesmo logos que é a arqué do universo, que é o que rege o universo. E o logos, como linguagem, como discurso, como razão, é uma característica eminentemente humana mesmo, mas que para Heráclito é dotado de uma profundidade muito grande. E aí é a primeira vez que a arqué é descrita como um discurso, uma linguagem, algo que é dotado dessa característica. E uma coisa muito interessante de se pensar aqui, já saindo um pouco da obra do Heráclito, mas não tanto, é que se a gente for ler lá na Bíblia o Evangelho de João, no começo do texto dele está escrito o seguinte: no princípio era o verbo. Mas em grego, que é a língua original que foi escrito o Evangelho de João, é o seguinte: na arqué, é exatamente esse termo que era importante para os pré-socráticos, que está lá no livro de João, na arqué era o logos. Ou seja, no início do livro de João, a gente tem uma afirmação típica de Heráclito. E, última coisa sobre Heráclito, quando se fala da obra dele, eu acho que é um pouco forçado a gente falar que ele tinha um método dialético ou que a natureza para ele é dialética. Eu acho que quando se trata da obra de Heráclito, a gente tem que esquecer um pouco a dialética, porque ela vai ser importante para outros filósofos. Para ele, o conflito é o que ele chama de polemos, combate, luta, e não dialética. Agora, falando de Parmênides, Parmênides nasceu em Eleia, também viveu entre o século VI e o século V a.C., também escreveu um livro chamado Sobre a Natureza. Esse livro, ao contrário do Heráclito, ele é um poema, e desse poema sobreviveu até hoje uma boa parte. Então a gente consegue reconstruir, de certa forma, com bastante precisão, uma boa parte da obra do Parmênides. E escrever em poema não era nada estranho na época, muito pelo contrário, era a forma mais comum de se escrever, de se comunicar com as pessoas de forma escrita. A escrita em prosa, ela tinha acabado de nascer há pouco tempo e ela era muito rara. Quase ninguém tinha conhecimento desse tipo de escrita. Então a escrita em poema era muito comum. No início do poema, a gente tem o prólogo. E nesse prólogo, Parmênides faz uma invocação a uma deusa. E é justamente as palavras da deusa que ele traz para a gente. É como se a deusa revelasse para Parmênides a verdade sobre as coisas. E aí para Parmênides existe dois caminhos. O caminho da verdade, a via da verdade, e o caminho ou via da opinião. O caminho da verdade é o que vai nos interessar, que a gente vai se concentrar aqui. E o caminho da opinião, para ele, é o caminho que leva ao erro, o caminho da falsidade, das ideias falsas. No caminho da verdade, para Parmênides, a gente tem que ser conduzido apenas pela razão, mesmo que ela vai contradizer os sentidos, o que a gente vê, o que a gente sente, e mesmo que ela vai contradizer os nossos conhecimentos comuns do mundo. E aqui eu vou já deixar avisado que o pensamento dele não é fácil, pode dar um nó aí na cabeça, mas vamos tentar se concentrar aqui para a gente não perder nada. A afirmação principal, as duas afirmações principais do Parmênides é o seguinte: o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum.
E aí isso pode parecer meio óbvio, né? O ser é, não ser não é. E ser aqui significa existência, aquilo que é real, aquilo que pode ser pensado e aquilo que existe. Então esse é o ser. E quando ele diz o ser é, ele está dizendo que o ser existe e o não ser não existe. Até aqui, nada de muito novo, embora pode parecer estranho alguém enunciar esse tipo de coisa. Mas disso, ele tira algumas conclusões que aí são muito mais complexas. A primeira delas não podemos pensar sobre o nada, porque o nada seria esse não ser. Quando a gente pensa, a gente está se utilizando de alguma coisa, de uma ideia, para o nosso pensamento. E o não ser, o nada, não existe. Então ele não pode ser nenhuma ideia. Então não é possível pensar no nada. Segunda coisa, o ser não pode nem nascer, não pode ter nascido e não pode morrer. E o que significa isso? Se o ser ele é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum, quando alguma coisa nasce, ela não era nada, ou seja, era não ser, e passou a ser. E isso é impossível, porque o ser não pode não ser de modo algum. E a mesma coisa a respeito da morte. O ser não pode morrer, porque aí ele estaria deixando de ser, ou seja, ele estaria sendo não ser. E aí não pode. Em terceiro lugar, ele diz que o ser não tem passado e nem futuro. Por quê? Porque o passado não existe mais, ou seja, é não ser. E o futuro ainda não existe, então também é não ser. Então, o ser ele tem que ser presente o tempo todo, eternamente presente. Quarto lugar, ele diz que o ser é imutável, não pode mudar, porque quando alguma coisa muda, ela está se transformando em algo que ela não era, ou seja, o ser estaria se transformando em algo que antes era não ser para ele, ou seja, o ser não pode se transformar porque ele estaria sendo não ser. Em quinto lugar, ele diz que o ser não pode se mover. Por quê? Quando algo está se movendo, ele está indo para um lugar onde ele não estava ou não era. E aqui, vale lembrar que em grego, assim como para o inglês, ser e estar não tem nenhuma diferença, né? Em inglês é o verbo to be. Então, o ser e o estar, que para nós em português a gente tem uma separação, e isso é uma das maiores riquezas da língua portuguesa. O ser e estar, que para a gente é diferente, para eles era a mesma coisa. Então, o ser não pode se mover porque ele estaria indo para um lugar onde ele não era. E ser e não ser não pode se misturar. E, em sexto lugar, por último, o ser não pode ter partes, porque aí uma parte não seria a outra. E aí, como quando uma parte não é a outra, aí tem o ser e o não ser ao mesmo tempo, e isso, para Parmênides, não pode. E aí, concluindo, o que é esse ser, essa realidade para Parmênides? Ela é eterno, imóvel, imutável, sempre presente e indivisível. E essa é a verdadeira realidade para Parmênides. Para ele, tudo que foge a isso, ou seja, o mundo que é plural, que se move, que as coisas se transformam, para ele tudo isso é ilusão. A verdadeira realidade, que é a realidade que a gente acessa por meio do nosso pensamento, do nosso raciocínio, é a realidade do modo como foi descrito aqui. A gente pode dizer que essas afirmações são consequências lógicas da primeira. De certa maneira, a gente tem um raciocínio que tenta não se contradizer, que está movendo aí a reflexão de Parmênides. E agora a gente consegue entender como que essas duas teorias podem ser incompatíveis, a de Parmênides e a de Heráclito. Para Heráclito, a realidade está o tempo todo se transformando, as coisas mudam, existe um combate entre os contrários acontecendo o tempo todo, mesmo que eles estejam em harmonia. E já para Parmênides não, a realidade ela tem que ser eterna, ela tem que ser sempre igual, indivisível e ela é imóvel, não tem como mudar, é sempre a mesma. E aí esse debate, como a gente vai ver mais para frente no curso, ele não acaba aqui. O debate sobre se a realidade ela é
imutável ou se ela se move, vai ser um grande problema para os filósofos que vêm depois desses dois. Por exemplo, para Platão, Aristóteles, eles vão ter que lidar com esse problema. Certo? E para você, o que você acha? A realidade, a verdadeira realidade, é sempre a mesma ou está mudando o tempo todo? Coloca aí nos comentários. E para finalizar, as indicações de leitura são as mesmas do vídeo anterior. O livro do Giovanni Reale sobre a história da filosofia, o volume 1, e a coleção Os Pensadores, referente aos pré-socráticos. A coleção Os Pensadores é para quem quer ter acesso aos textos dos filósofos, principalmente, e a história da filosofia do Giovanni Reale é um bom panorama disso tudo. E aí, curte o vídeo, manda para os amigos, quem está precisando, quem gosta do assunto. Comenta aí o que você achou, certo? É nóis!